Ferrão, que está conduzindo o processo também. Agradecer, né, a participação do Conselho, né, eu acho que o Conselho é fundamental aí dentro desse processo, né, já que é uma representatividade da comunidade e a gente tem como genética de administração também essa grande participação tanto do Conselho quanto da comunidade no geral, né? Então, construindo junto esse projeto é que a gente vai conseguir ter o melhor êxito. Então, obrigado mais uma vez aí, em nome do presidente e de toda a diretoria e do Conselho. Wilson, acredito que tu possa fazer a apresentação. Não sei se tu quer compartilhar a tela ou nós fazemos daqui. O vídeo eu tenho aqui baixado, sem nenhum problema. Mas não sei se tu quer fazer toda a apresentação do estudo e da entrega. Perfeito, prefeito. Eu acredito que a gente pode rodar o vídeo por aqui também, né? Já está na tela aqui. E aí, se a gente tiver algum problema de conexão, aí a gente interrompe e vocês seguem por aí. Pode ser? Pode, manda ver. Então, tá ótimo. Então, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, prefeito, boa tarde, secretários, boa tarde a todos os conselheiros. É um prazer estar com os senhores mais uma vez aqui, finalizando essa etapa e dando início às próximas, né? Então, sempre é um recomeço. Alguns avisos legais, tá? Nossa apresentação, ela está sendo gravada, e nós vamos estar disponibilizando depois como os 2 fóruns que aconteceram, né, no canal do YouTube, para os senhores revisarem aí a cada momento. Se tiver alguém aí conosco que esteja vendo a reunião em algum outro link aberto, se estiver dirigindo, a gente também pede para não acompanhar a reunião se estiver dirigindo, tá? E nós vamos fazer aqui, acho que 3 momentos, né, se assim o prefeito e os conselheiros acharem pertinente. Nós vamos primeiro apresentar o vídeo, né, com o resultado do anteprojeto do Parque Náutico Cachoeira do Aguapé. Na sequência, a gente faz um resumo da apresentação do estudo de viabilidade, as diretrizes e as próximas etapas. E no final, a gente abre aí para um bate-papo, perguntas e respostas, e conforme for o avanço da reunião, a gente vai colocando aqui os materiais na pauta, ok? Podemos seguir dessa forma, senhores? Ok. Lembrando aí que o microfone dos senhores vai estar aberto, tá? Qualquer interação que precisarem aí é só falar conosco. Então, começando aqui, a gente vai estar compartilhando aí o vídeo 3D em primeira mão, primeira vez que a gente compartilha esse material, né? Então, vamos lá, só um segundinho aqui. Só está sem o som, Wilson. Sem som, prefeito? Espera aí que para mim está aparecendo. Tira o fone. Vamos lá, então. Vou tirar o fone aqui. E agora? Compartilhou o som?
Ok. Bom, pessoal, apresento aos senhores aí, em primeira mão, tá? O vídeo 3D aí do institucional do Parque Náutico Cachoeira do Aguapé. Só preciso de um feedback aí se a apresentação rodou perfeitamente para vocês aí, se conseguiram contemplar aí o vídeo. Tranquilo? Ok. Bom, pessoal, depois podemos passar eles novamente, tá? Mas eu acho que aqui podemos avançar para a nossa apresentação das diretrizes principais do que foram utilizadas para o desenvolvimento do projeto, né? Então, aqui sempre é bom a gente tá repassando e recordando aí todo o caminho que foi feito para chegar nesse resultado, né? Então, vou compartilhar com os senhores agora uma apresentação em PowerPoint aqui. Só lembrando, gente, que na próximo mês a gente vai estar aí disponibilizando para o Conselho, também para todos aí da Prefeitura, um link, tá? Com o repositório aí de todo o material desenvolvido aí em Campos Novos. Então, quando os senhores quiserem rever alguma coisa, alguma informação, acesso, tá? Todo esse material aí que foi produzido, a gente vai deixar ele em nuvem, né? E com esse link que a gente vai disponibilizar, os senhores aí conseguem acessá-lo a qualquer momento. Então, compartilhando aqui com os senhores, né? Só me dá um feedback se compartilhou aí com vocês aí a apresentação do Parque Náutico Cachoeira do Aguapé. Tudo tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Tá? Então, pessoal, só relembrando, tá? Aqui são as diretrizes básicas utilizadas para a formatação do parque, né? Então, a gente partiu de um princípio de respeito à natureza e à integração harmônica, tá? Um dos direcionadores foi o plano diretor, né? E o parque está localizado dentro de uma macrozona de interesse turístico, né, em Campos Novos, e ela tem aqui o objetivo de desenvolvimento turístico, promover a integração e a convivência entre a área rural, urbana e o potencial, né, de incentivo da melhoria da estrutura. Um outro norteador de todo o trabalho foi o plano municipal de turismo, que os senhores têm aprovado, e diga-se de passagem, um plano muito bem elaborado, com várias diretrizes e ações, tá? Entendemos que está com algumas metas em atraso, né, devido a toda essa fase de pandemia, mas cabe aí nos próximos anos, né, essa retomada aí com mais velocidade, tá? E depois, um dos pontos importantes aí que direcionou todo o desenvolvimento do parque é o capítulo principal do Estatuto das Cidades, né, que tem aí, coloca, né, o gestor público, né, como uma das funções principais, que é gerar o bem-estar social entre os habitantes. Então, nós estamos trabalhando aí na esfera turística, mas principalmente trabalhando aí na esfera de ter aí uma área de convívio, lazer, entretenimento, cultura, para os munícipes, né, aproveitarem desse espaço, tá? Um dos outros pontos também que foi levado em consideração é o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, né? Então, os senhores estão passando aí, né, por algumas mudanças na cidade, né? E isso é um reflexo no Brasil todo, já desse plano, onde justamente a prioridade, né, ela é do pedestre, depois dos veículos não motorizados, depois dos veículos coletivos e depois, na sequência, os veículos motorizados, né? E aí sim... Oi? Só clique em ocultar ali, fazendo um favor na barrinha ali. Aqui embaixo, tranquilo, deixa eu deslocar ela aqui. Obrigado pela dica. Só clicar no ocultar. Obrigado pela dica. Tá? E uma outra diretriz importante, tá? É o Plano Nacional de Desenvolvimento Turístico, que é o programa ProDetour Mais Turismo. Então, todo o desenvolvimento do parque tem aí essa sintonia com o que está sendo pensado para o desenvolvimento do turismo nacional, e um dos pontos, né, de maior foco é o turismo de orla. E quando o Ministério do Turismo coloca a orla, ele contempla toda a orla marítima e também a orla dos Grandes Lagos, né? Santa Catarina tem, por exemplo, 516 quilômetros de orla marítima, e tem 813 quilômetros de orla de Grandes Lagos, né? Então, o lago realmente ele é muito importante dentro desse segmento de desenvolvimento turístico, que é o turismo de balneabilidade.
E também, tá, a consonância de todo esse projeto com o estudo realizado Santur, Sistema S, Fiesc, onde criou as rotas setoriais, tá? Nesse link aqui, depois a gente disponibiliza para os senhores, também dá para baixar todo esse estudo. Então, o parque está alinhado com esse conceito também da Secretaria de Estado. Por que, pessoal, é importante esse alinhamento? Né? Vocês vão ver mais à frente, a hora que nós vamos falar das captações de recurso, né? Justamente os projetos que têm viabilidade de captação são aqueles que estão alinhados, né, com as políticas de desenvolvimento tanto nacional quanto estadual. Então, esse foi um dos pontos aí que nós trabalhamos forte para deixar o máximo possível de alinhamento aqui. Ok? Outras diretrizes, tá? Esse aqui vamos dizer assim, é a bíblia, né, de todo o uso do entorno do lago. Então, é o PECAL, que é o Plano de Conservação Ambiental e Usos da Água do Entorno do Reservatório. Ele tem um capítulo específico sobre o turismo, e ele coloca o turismo náutico, os acessos e toda a parte de balneabilidade como um eixo de desenvolvimento, tá? E depois também, justamente, a macrozona do PECAL, tá? Ela está em conformidade aí com o que está no plano diretor, colocando aquela área, tá? E aquele eixo, né, da via, da estrada estruturante, como as áreas de possíveis acesso e viabilidade ao lago. Tá? E, por fim, mas não menos importante, nós temos aí uma visão, tá, de Campos Novos para 2031. Então, o plano que foi apresentado é um planejamento aí para execução em 10 anos, né, de maneira integrada. E uma das coisas que já foi bem frisada, né, pelo secretário Ferrão e pelo prefeito, e os senhores acompanharam, foi todo esse processo de construção de maneira participativa. Tá? Foram mais de 14 reuniões presenciais e online, né, com diversos segmentos, né, ouvindo a sociedade, também com todo o funcionalismo, aí, a parte dos servidores do município, e nós realizamos 2 fóruns, né? O primeiro fórum, coleta de ideias, o segundo fórum, apresentação, que comporam aí todo o processo e o sistema participativo de gestão, que fortalece aí o trabalho, tá? Falando um pouco aqui de mercado, né? Sempre aquela pergunta, né? Mas para tudo isso que está planejado, né? Um parque náutico com mais de 38 elementos, né? A possibilidade de ter aí mais de 10 mil pessoas utilizando as estruturas e a área náutica, tem mercado para isso? Né? Então, nós temos aqui acompanhando toda a evolução do mercado pós-pandemia, tá? Então, isso aqui é um estudo da FGV, que aponta o que nós tivemos de prejuízo, né, em 2020, né, e aponta aqui o cenário de retomada. Uma observação bem importante, nós estamos bem na curva da retomada, nesse momento nós estamos praticamente onde nós paramos em 2020 devido à pandemia, porém com um horizonte diferente. O Brasil crescia em média em torno de 3%, né, ao ano no segmento turístico, e a perspectiva mais conservadora coloca aí que nós vamos ter um crescimento na fase já de 16% nesses próximos anos, né, 2022 e 2023. Ou seja, 5 vezes mais do que a gente vinha absorvendo de crescimento aí nos anos anteriores. Tá? Demograficamente, tá? Esse aqui eu acho que é um dos pontos mais importantes, né, para a viabilidade do parque. Nós temos aí um raio, né, só a nível de estudo, de 500 quilômetros de Campos Novos, né, do parque, tá? Pegando 3 estados, né, ainda a gente não pegou a faixa do interior de São Paulo e da Argentina, mas pegando os 3 estados, nós temos um universo aí de mais de 27 milhões de pessoas, tá? E um dado bem importante, desse universo, nós temos aí 18% deles, tá, que são classificados como classe A e B, tá? Então, temos um universo aí de quase 5 milhões de pessoas que estão aí dentro da faixa do topo da pirâmide em renda per capita. Então, existe mercado regional? Sim, existe mercado sobrando, né, para sustentar todo o desenvolvimento turístico pensado, né, estrategicamente, que consta aí no Plano Municipal de Turismo. Tá? Nós temos alguns efeitos, né, que vão
auxiliar aí o desenvolvimento do turismo no interior. Existe aí o chamado efeito empurrão, que é onde você tem uma grande demanda de pessoas buscando o litoral, tá? E aí o litoral catarinense é um dos mais buscados aí na temporada de férias, porém você tem uma população que mora nessa região e, com certeza, nessas temporadas eles vão buscar alternativas de lazer, entretenimento e turismo no interior, tá? E aí alguns aspectos que tornam Campos Novos estratégico, né? Estão cercados de cidades turísticas, possuem pontos fortes consistentes. O turismo é uma segunda vocação econômica natural do município, proximidades aí com grandes mercados consumidores e proximidades com cidades indutoras, né? Onde já existe um fluxo corrente de turismo, né? Entre eles Três Itilhas, Joaçaba, Fraiburgo, Piratuba, e possuem ricos elementos naturais e culturais. Se a gente tivesse que destacar um dos elementos, é toda essa parte do entorno do lago, né? Sem dúvida, é um dos elementos naturais de maior poder aí de atração para Campos Novos no segmento do turismo, tá? E aí a pergunta que não quer calar, né? Quanto custa tudo isso, né? Pensado para esse complexo todo, tá? Nós temos aqui, dividimos até em duas fases, tá? Nós temos aí uma das fases importantes, que é o acesso entre a SC e o parque, são 8 quilômetros e 380 metros, tá? E aí sim, dentro de uma composição, né, de uma pavimentação e a transformação desse eixo numa estrada turística cênica, que é um dos eixos alinhados aí com as diretrizes do Ministério do Turismo, tá? Nós temos aí um investimento em torno de 17 milhões, tá? Isso valores estimados aí de acordo com as tabelas de referência, tá? E todo o complexo do parque, as 38 elementos que compõem o parque, né? Nós temos aí por volta de 22 milhões de reais, tá? Para esse complexo todo. E aí, chegando próximo aí dos 40 milhões, né? Um investimento total, trabalhando aí a questão do acesso, tá? Que é muito importante e está nas etapas de trabalho, e também a questão, né, de todo o complexo, tá? E a outra pergunta que não quer calar, né, é de onde vem esse recurso, né? Então, é tão importante quanto saber quais são os valores, né, é ter aí fontes de onde buscá-lo. Então, de todo o pacote, né, tem um estimado aí em torno de 22 milhões e 700 mil, que são plausíveis de captação através de convênios públicos, e aí nesses convênios entram toda a parte do Estado e também recursos federais, né? E aí temos uma outra linha também agora, que são os recursos plausíveis aí de penas ambientais, que vão ser destinados para obras de infraestrutura, né? Então, mais uma janela de oportunidade se abrindo, né? Nós temos aí uma segunda captação, que é destinado justamente à iniciativa privada, e aí sim, transformando aí os produtos do parque, né, em produtos monetizáveis, o que atrai a iniciativa privada. E temos uma parcela, né, que seria o recurso próprio do município, na faixa de 4 milhões para o período, e fazendo um comparativo entre a previsão de arrecadação, né, para Campos Novos nos próximos anos e o total do valor investido, nós temos aí um valor de 0,57% aproximado, né, o que seria investido nesse complexo versus, né, o que está sendo previsto de arrecadação para os próximos anos, tá? Então, o turismo como uma alavanca, né, que potencializa mais 54 outros segmentos, tá? De repente merece um olhar aí para uma fatia maior, né, de orçamento aí, para realmente propor esse desenvolvimento, e automaticamente isso acaba retornando para o cofre do município como ISS, né? Então, aqui são as possíveis, né, fontes de captação, tá? É claro que pode ser trabalhado todas elas de maneira simultânea também, tá? Então, existe um plano. E aí as próximas etapas, né? O que seriam aí as próximas etapas do trabalho? Então, hoje nós estamos cumprindo a parte social, que seria essa apresentação oficial ao Contur, tá? Depois temos aí a apresentação para a sociedade, depois provavelmente o prefeito vai dar mais detalhes sobre essa estratégia. A apresentação à Santur, que é o órgão estadual, tá?
lançamento da pedra fundamental, e aí início do cronograma de obras, né? Acredito aí, com todas as possibilidades, justamente do início ainda nesse semestre. Tá? Na parte técnica, aí realmente a formatação de equipe de trabalho, justamente para seguir com o andamento do processo. As licenças ambientais já estão em andamento, a LAP, né, que é a licença prévia, e a LAI, que é a licença de instalação. Também fizemos aí as reuniões com a Enercan, e temos aí um ofício, né, da Enercan, dizendo, né, não se opondo a nenhuma fase e etapa de implantação. Então, agora podemos avançar para as próximas etapas. E sim, elaborar depois aí o plano de parcerias público-privada para a captação dos recursos. Né? E isso é um trabalho contínuo, né? Começando agora e segue até a conclusão do parque. E aí depois a execução, seguindo um cronograma, e aí uma ordem lógica aqui de um cronograma de trabalho, né? Aqui pensando um pouco na questão físico-financeira. Então, nós estamos aí 2021 e 2022 finalizando aí as etapas iniciais, né, de viabilidade, anteprojetos, licenciamento e documentação. Então, isso concluindo 2022. Primeira etapa de implantação previsto para 2023, né, aqui seria justamente melhoria da estrada, rampas de embarcação, né, que seria a primeira fase, já dando uma vida para a área. Segunda fase, terraplanagem, praia e orla, seria o segundo momento. E aqui a gente coloca, né, quais são as possíveis fontes de captação de cada um desses pontos. Tá? Depois, 2025, né, centro comercial, alimentação e primeiras concessões, já previstas para finalizar em 2025. 2026, a parte mais pesada, que aí é a conclusão da etapa mesmo de pavimentação da estrada cênica, o que dá um novo direcionamento e um upgrade em todo o fluxo, né, do empreendimento. E aí seguimos, né? Quinta etapa, os quiosques e os trapiches. Aí começamos forte a questão das compartilhações e concessões, tá? Os edifícios de entrada, garagem náutica, tá? O funicular para acessibilidade e as construções, seriam a sétima etapa. Depois o complexo esportivo, nona etapa, o anfiteatro e a programação cultural, conforme consta no plano de turismo municipal, realmente uma programação cultural intensa para Campos Novos. E, por fim, tá, as áreas de convívio, né, e ali depois as outras áreas como centro de eventos e todo o processo. Né? Então, aqui um cronograma de etapas, né, em 10 anos, podendo ele ser realmente antecipado de acordo aí com as condições de captações de recurso e também outros fatores que possam contribuir para acelerar esse processo. Né? Tão importante quanto a velocidade é a direção, né? E o que nós vemos aqui, nós temos aí um projeto bem direcionado para um êxito em curto prazo, né? Falando 10 anos, é um período curto aí, pensando em gestão e legado. Tá? Aqui depois a gente vai disponibilizar para os senhores o quadro de áreas também, né? Mas aqui é mais para, se houver alguma dúvida com relação às áreas contempladas no parque, mas como eu já disse, são 38 elementos, tá? E o desafio foi compatibilizar tudo isso com a parte ambiental, né? E toda a diretriz ali de supressão zero, que foi colocada como princípio de trabalho. Tá joia? Então, pessoal, de maneira bem resumida, tá? A gente vai deixar depois essa apresentação aí para os senhores, né? E vamos seguindo aqui. O Amorim está nos ouvindo também, Amorim? Tudo certo? Sumiu o Amorim. Adicionamos o Amorim aqui. Tá tudo bem, Amorim? Tudo certo, tudo bem, tudo bem. De maneira bem resumida, tá? A gente passou a apresentação para os senhores aí, né? Vamos disponibilizar esse material por link aqui, mas ficamos à disposição aí para vocês, né? Alguma coisa que a gente possa contribuir com o processo, estamos em frente. Deixa eu falar para os conselheiros agora. Primeiro, para escutar
Nito, Deise. Não sei se o Nito e a Deise conseguiram ver o vídeo. Acho que não. Você pegou? Depois nós passamos para a Deise ver de novo, novamente. Gostaria de uma reapresentação do vídeo? Depois vamos ver agora a sugestão dos conselheiros. Aqui é caro. Depois sim. Depois do dia 3 a gente vai disponibilizar. Vai ser agora o link que ele falou, né? Depois que a gente apresentar para a comunidade, daí... A ideia daí é disponibilizar para todos. As alterações que tiveram foi da última reunião que a gente teve aqui. Foi pedido a questão, principalmente da questão do acesso aos barcos, a questão do estacionamento ser mais largo, também a estrada de acesso à rampa, porque a questionamento era se fosse colocar 2 ou 3 caminhonetas, tipo, uma do lado da outra, ou a caminhonete com um barco, ela ficaria um trecho muito pequeno, então tudo aquilo ali foi aumentado, e outras sugestões foi colocado que estão na ata, mas essa foi uma das principais levantadas na última. Então agora a gente está apresentando para vocês. Se tem mais alguma sugestão, alguma que nós possa acrescentar ainda, que daí dá para fazer a alteração. Né? Do vídeo não dá mais. Do vídeo não, mas depois na confecção sim, do projeto, alguma coisa, né? Aí a gente pode estar discutindo novamente um detalhe ou outro, né? Mas hoje a proposta principal, o eixo de tudo é isso aí. Eu acho que é bem importante essa colocação do Gilson, né? Nós estamos aí na fase de anteprojetos, então concluindo aí o 3D, que dá uma volumetria, né, de todas as edificações. Porém, existe uma fase bem importante, que é a próxima etapa, que são os projetos executivos, né? E a gente sabe que nos projetos executivos é justamente onde há a transformação de toda essa ideia, né, visionária do arquiteto, materializando ela em execução real, né? Então, certamente, existe ainda possibilidades de ajustes, esses ajustes são necessários, né? E, com certeza, a gente está vendo hoje, né, planejando 10 anos, mas lá na frente, com certeza, vai ter já algumas outras demandas que certamente vão ser inseridas, né? Então, o projeto de construção, ele é contínuo, né? Aqui a gente não tem nada formatado. Podemos dizer que temos a primeira versão, né? E, enfim, e aí podemos realmente trabalhar muito em cima disso e todas as sugestões são muito bem-vindas. Nito, algo a acrescentar? Deise. Eu acredito que é um geral agora, como ele falou, depois vai entrar nos específicos de cada área e vão surgindo elementos para ir ajustando, né? Pelo que eu vi. Jean. Não, é isso aí. Eu acho que dentro da última reunião, né, que foi colocado, foi modificado, foi ajeitado. O projeto está maravilhoso, né? A parte 3D, ela impressiona, vai ser realmente um passo gigantesco em relação a tudo. Eu acho maravilhoso. E é isso aí, no caminhar da coisa que a gente vai ajustando agora alguma coisa, né? A princípio não tem como ver um defeito, né? Tá tudo, no papel está tudo maravilhoso. Vamos ver. A proposição é excelente. eu tomei a liberdade de mandar o Aparício. Sim, eu já tinha comentado. Agora ele começa a se inteirar das questões. Cara, uma observação. As mudanças foram feitas da outra reunião que tinha, né? Está lindo, está todo o projeto está ok. Isso é que, como foi falado, né? Adiante vai ter algumas mudanças, vai ser feito algumas coisas, mas está ok. Tá um projeto assim que pressiona, por isso eu perguntei até a disponibilidade da gente. Tem pessoas que têm interesse de desenvolver, mas eles querem ver alguma coisa que tenha mais concreta. Então, isso é o que vai, é o impulso, né? Acho que é bem que as pessoas estejam para captação. Amorim, alguma observação? Eu quero primeiro parabenizar pelo trabalho, né, Xande? Sabe quanto que a gente se esforça realmente para ter o resultado. Que bom revê-la, Teca, e sabendo que você está aí continuando aí firme. E como falou, né, a Teca, o que precisa realmente é
essa parte concreta do negócio, né? Várias tentativas foram feitas do turismo em Campos Novos, mas realmente se as pessoas não verem a parte concreta, a parte realizada, isso realmente não tem a outra parte da compartilha, né? E eu me lembrava agora, Xande, que há 4 anos atrás eu participei do programa DEL de Arroio 30, o desenvolvimento econômico da região, e eu participei lá do projeto de turismo. E se você for a Arroio 30 hoje, você vai ver isso concretizado. Mas na época também foi um estudo, né? Mas só a população e o empresário só deu valor realmente quando concretizou as coisas, quando foi apresentado para a sociedade. E é o que está acontecendo, vai acontecer aqui em Campos Novos. Quando isso for apresentado à sociedade, e o empresário vê, a população vê, aí eu tenho certeza que a coisa vai ser o passo vai ser mais adiante. Parabéns aí, Wilson, por toda a organização aí do projeto. E a Xande, você aí que vem à frente aí da prefeitura, tamo junto. Forte abraço. Então, Amorim. Então, mediante é bem plausível declararmos aprovado esse anteprojeto, porque agora vem os passos realmente mais importantes, vamos dizer assim, que é tirar do papel e colocar em execução. Como o Conselho dá o ok, eu já quero fazer de antemão um convite a todos. Quinta-feira que vem, às 8h30, lá no auditório da UNESC, nós estaremos recepcionando para as 19 horas iniciarmos uma apresentação de Campos Novos 2045. Ou seja, nós denominamos nesse formato os próximos 10, 12, 18, 20, 25 anos para Campos Novos. Então, na oportunidade, nós vamos estar apresentando diversos projetos, seja lago artificial, seja viaduto, seja túnel, ampliações, Pinheirão, projeto aeroporto, parque ambiental, aeroporto. E, por último, nós vamos querer apresentar o que mais está próximo e palpável, que vai ser, nós vamos estar apresentando para a sociedade este vídeo, este projeto, que já vai iniciar, propriamente dito. Por quê? Além das pessoas visualizarem toda essa situação, de primeira mão aqui, o Ferrão já me traz. Deus, nem você não sabe dessa. Saiu ontem à tarde a autorização da Fundema para nós fazermos a abertura interna e a pavimentação do acesso lá ao lago. Ou seja, documentalmente, nós já estamos aptos a desenvolver a rampa de acesso, as estradas internas, e isso aqui vai já proporcionarmos, assinarmos uma possibilidade de projeto a ser desenvolvido ali, então logo nós possamos ter o recurso e a licitação propriamente disso. Perfeito? Só compartilhar uma situação, por que a gente fica segurando um pouco a divulgação e pede para vocês também, não, porque agora, pós reunião conselho, aprovação conselho, nós temos uma etapa bem importante que é a Enercan. Então, nós precisamos sentar com a Enercan agora, apresentar esse projeto, falar com eles que o conselho está conosco, que a comunidade participou do projeto e que Campos Novos quer esse investimento. E aí, a próxima etapa, a gente vai sentar com o pessoal do Enercan, né, diretoria e tal, e aí a gente pretende ter essa, de vez, né, essa concessão aí da área da Enercan para a gente conseguir o acesso ao lago. E aí depois Santur, e aí a gente vai já apresentando cada etapa agora, alguma coisa mais concreta e palpável dentro desse projeto. Sim. Semana que vem nós vamos ter uma reunião com o presidente da Santur. Ontem eu estive lá, conversei com o diretor e a chefe de gabinete do presidente, demos um passo a mais, e semana que vem o próprio presidente.
Santa Catarina está se organizando para fazer um pacote de investimentos na área náutica. E esse é um programa que vai cair no colo deles e daqui a pouco nós vamos tentar encaixar aí na própria abertura do programa, nós temos a possibilidade de estarmos juntos. Tá certo? E quem está na frente bebe água limpa. Sempre. É a questão do acesso. É um passo para conseguir, né? Ele já está dentro do estudo da Santur, do Ministério de Turismo. Esse é a vantagem de você contar com profissionais, e aqui dar os parabéns ao Wilson e todo o grupo Eco. Foram muito bem elogiados ontem, Wilson, na apresentação que eu fiz lá, e o profissionalismo atrai e faz com que as coisas podem até demorar um pouco, porque nós fazem mais de 2 anos, né? 3 anos. Né? Que nós estamos iniciando, conversando, mas o resultado está aí. O que não pode é parar daqui para frente, só mais para frente. Perfeito, pessoal? Podemos tratar nesse formato? Isso. Ok. Wilson, o que mais? Bom, pessoal, da nossa parte, a gente tem só que agradecer, né, a oportunidade aí que nós tivemos em Campos Novos, né, para vocês deixarem a gente fazer o que a gente gosta de fazer, né, que é trabalhar com projetos de inovação, sustentabilidade, que tragam impacto, né, para a sociedade e deixam um legado para as próximas gerações. Então, em nome de todo o grupo Eco, nesse trabalho foram 32 profissionais que passaram, né, em alguma das fases aí, auxiliando a gente, né, em todo esse material. Então, quero deixar registrado aqui a minha gratidão a todos esses profissionais que estiveram conosco, que compraram a ideia e trataram ela como filho, né? Então, também fica aqui o registro, a gratidão a todos eles. A todos as pessoas que participaram conosco, né, dos fóruns, nós tivemos aí mais de 400 interações no primeiro fórum, mais de 350 interações no segundo fórum. Então, é uma parcela significativa, né, da sociedade de Campos Novos, que realmente participou, opinou, trouxe as ideias. Então, nosso agradecimento também a toda a população. Tá? E fica aqui, né, o nosso abraço e a despedida, né? Estamos encerrando essa etapa, né, encerrando aí o nosso contrato com a prefeitura, e ficamos à disposição aí para seguir com outros trabalhos, o que tiver ao nosso alcance, estamos aí à disposição. E reforçando, né, a gente vai fazer questão de deixar aí uma cópia de todo esse material para o Conselho Municipal, uma entrega oficial, né? Vocês fazem parte dessa construção, né, desse trabalho, e deixar aí a nossa gratidão a todos vocês. Então, muito obrigado aí a todos. Valeu. Deixo a palavra livre, se alguém tiver mais algum assunto. Para quem não viu, acho que não, eu vi. Vamos largar o vídeo aí. Pode ser.